eu vou demonstrar para vocês aqui, passo a passo desde o início para fazer uma massa fresca de macarrão. É super simples, vai super poucos ingredientes. E eu vou demonstrar aqui em 2 aparelhos, super legal, como a gente consegue praticidade para sovar, para abrir, para tirar formato diferente. Porque a maioria dos cilindros que a gente tem no mercado, na lateral a gente consegue tirar só o talharim. E aqui com a extrusora eu consigo tirar espaguete, consigo tirar outros formatos de macarrão. Eu vou mostrar para vocês depois Qual que você falou? os discos. Parafuso? Eu acho que o parafuso é todo riscadinho, não vou lembrar agora exatamente qual. Vamos descobrir, né? Então vamos lá. O que eu vou utilizar aqui? Farinha de trigo e ovo, só, para fazer uma massa tradicional. Como eu já tenho uma pronta aqui, que depois eu vou abrir de novo, eu vou fazer uma agora com sabor diferente. Falei, como já tenho a tradicional, eu vou fazer uma diferente. O que eu comprei aqui? Páprica picante. Dá para usar páprica doce, que não tem picância, dá para usar coloral, dá pra gente colorir a massa com espinafre em pó, com beterraba em pó, e aí a gente consegue fazer uma variação de cores na massa que acho que fica bem legal, bem bonito. Você fez com espinafre fresco, pode contar. Dá pra fazer com espinafre fresco, batendo o espinafre no ovo e depois adicionando o ovo na farinha para sovar. A massa fica super verdinha, fica super gostoso. Então, quais as medidas que eu vou usar aqui? Para macarrão, em geral, você vai sempre usar, para cada 100 gramas de farinha de trigo, você vai usar, em média, um ovo. Só que assim, um ovo varia de tamanho. Tem galinha que tem ovo maior, tem ovo que é menorzinho. O que a gente vai fazer? A gente vai sempre usar a medida da farinha inteira, por completo, e regular a quantidade de líquido que a gente vai colocar. E não o contrário, que a gente começa a colocar um monte de farinha porque a massa está mole. Então, por que a gente deixa a receita balanceada? Porque a própria farinha também, dependendo do lote, da época do ano, ela aceita mais umidade ou não. Ela nunca é 100% igual. Então, a gente vai... Estou aqui com 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionar mais ou menos 20 gramas de páprica picante. E aí, aqui, eu vou colocando os ovos e misturando, mas vou colocando os ovos aos poucos. Porque se de repente eu ver que não precisa mais de ovo, eu paro de pôr o ovo. E se eu achar que ainda falta, eu vou colocando. Então, 500 gramas de farinha, eu tenho 5 ovos. Provavelmente eu vou usar todos, mas pode ser que não. Então, vou só dar uma misturadinha aqui na páprica. E o legal de fazer a massa fresca é que a diferença entre a massa fresca e a massa seca é a secagem. Então, se você quiser fazer o macarrão, fazer bastante, assim, deixar secar de um dia para o outro em temperatura ambiente, depois você consegue guardar por alguns 2 meses, mais ou menos, que ela fica sequinha, durinha. A textura na hora de preparo é diferente, de você fazer na hora e já comer, e de você deixar secar, mas dá para você fazer as duas coisas. Por isso que às vezes em casa de massa tem aqueles varalzinho cheio de massa pendurada, eles deixam secando de propósito, porque daí a durabilidade da massa aumenta, porque a massa desidratou, eles conseguem guardar por mais tempo aquela massa. Vou colocar um pouquinho mais de... Não, é para usar. É para usar. Então aqui você consegue usar tanto a massa na hora, fazer e já cozinhar, como você consegue deixar secar para poder deixar guardado. Falar, vou fazer a minha própria massa de macarrão, vou secar e vou deixar guardada, quando eu quiser eu faço. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar 3 ou 4, vou deixar 1. Primeiro eu vou começar a misturar com alguma colher, uma espátula, que no começo é mais líquido. Daqui a pouco eu vou passar aqui para a mesa, só para dar... Geralmente a gente tem que dar uma sovada boa, mas aqui, como eu tenho a minha laminadora, eu vou só dar uma liga na massa e a sova, quem vai fazer é a própria máquina. A massa fica lisinha, perfeita. Então, ó. Aqui já começou a juntar. Ó, eu tô achando ainda um pouco seca, eu vou colocar o próximo ovo. Pode acontecer de o ovo ser muito pequeno e eu precisar de mais ovo ainda, entendeu? Mas provavelmente aqui eu acho que vai dar a medida certinha. 500 gramas de farinha, 5 ovos.
Dá para fazer a massa com farinha integral também, mas aí com a farinha integral a gente vai precisar usar mais ovo. Por exemplo, para 500 gramas de farinha a gente vai usar uns 7 ovos. Porque a farinha integral ela absorve, ela precisa de mais umidade. Então a gente não ia conseguir fazer com a mesma quantidade de ovo de uma farinha de trigo comum. Vou passar aqui para a mesa. Ó, tá vendo como a massa tá bem alaranjada? É a páprica que eu coloquei. Opa, uma sujeira. Ó, agora aqui, a massa começou a juntar. Tem alguma sacada para sovar? Então, tem uma sacada, chama laminadora. Porque agora eu juntei aqui tudo, ó, só que ela tá totalmente cheia de grumo ainda, ó, tá vendo dentro? Bem mal misturada. E aí aqui é aquela hora que a gente fica... E dói o braço, e aperta, e aperta. Olha o que a gente vai fazer agora aqui na laminadora. Essa laminadora, ela é antiaderente e ela é elétrica, ou seja, não precisa ficar untando com farinha toda hora e a gente não precisa ficar com a manivela toda hora virando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela no máximo, porque como agora eu vou usar para sovar, eu vou cortar a minha massa em pedaços. Vou abrir ela no máximo aqui, de abertura do rolo. Vou ligar. Ah, eu troquei lá. E aí eu vou passar aqui. Aí eu vou passar uma vez, eu dobro de novo e passo mais uma vez. E vou fazendo isso até a massa ficar homogênea. Eu abro, dobro uma vez. Abro, dobro uma vez. E aí essa massa aqui, ó, tá vendo como já tá bem mais homogênea que aquela ali? Essa daqui, ó, que tá lisinha, eu fiz exatamente assim. Ela começa toda cheia de grumo, porque ainda não misturou direito a farinha, e a própria máquina vai fazendo a sova. Isso também aqui, esse processo da sova, tanto que a gente fazia na mão quanto agora com a laminadora, não serve só para a gente homogeneizar a massa, porque a massa do macarrão, ela é composta de farinha e ovo, que nem acabei de fazer. A farinha é responsável por dar estrutura na massa, seja em qualquer massa que a gente vai fazer, de bolo, de pão. E é na farinha que tem o glúten, e é o glúten que dá estrutura, sustentação. E aí, para a gente poder desenvolver esse glúten, a gente precisa da sova, que a gente vai fazer com que o glúten se misture, integre com o líquido do ovo, e o líquido do ovo vai ativar esse glúten e fazer com que ele se desenvolva e dê estrutura para a massa, elasticidade, tudo isso. Poderia abrir um pouco mais de massa e colocar. Aqui eu prefiro fazer assim porque começa a embolar a massa aqui em cima e fica mais difícil de tirar. Essa massa não, todas as massas de macarrão não dá pra gente sovar e já querer abrir na hora. Ela fica muito rígida, porque a gente acabou de sovar e a farinha ela meio que dá uma assustada. Então a gente vai deixar uns 20 minutinhos ela aqui. Só que eu já tenho uma descansada. A diferença é gritante. É
É que é igual a TV, já tem uma descansada. E aí eu vou abrir essa descansada. Eu vou fazer o seguinte, essa aqui tá com uma quantidade de ovo, que é aquela que a gente pôs no começo, e tá um pouquinho mais seca. Por que eu fiz isso? Porque pra gente passar a massa na extrusora, se ela tiver muito macia, ela tende a grudar na hora que sai os fios do macarrão. Então a gente vai precisar de uma massa um pouquinho mais seca. Essa daqui, que eu tenho aqui, que eu ainda vou sovar, eu vou pôr um pouquinho mais de líquido, tá? Como eu já coloquei todos os ovos, eu tenho mais ovo aqui, só que eu acho que um ovo inteiro seria muita coisa agora. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho de água. Pouca coisa, tá? Que essa vai ser mais ideal pra gente abrir aqui no talharinho, na extrusora. Tá esperando uma cena. Fazer Uma cena pra fazer um bumerangue? Agora. Olha a cara bonita. Arrasou. Fala mais que eu vou fazer um vídeo. Hã? É pra eu falar? Ó, então aqui, ó, coloquei um pouquinho mais de água. Eu vou adicionar só mais um pouquinho e aí eu vou sovar lá de novo. E aí essa massa eu vou usar pra gente abrir o talharinho ali. Ó. Pode acrescentar água, não precisa ser só ovo, né? É, porque assim, o ovo, ele, em grande parte da sua composição, ele tem água. Tem a gordura da gema, que dá sabor, a proteína da clara, que dá estrutura, mas a função dele principal na massa do macarrão é a umidade. Claro, também trazer sabor da gema. Então, nesse caso, como faltava só um pouquinho de umidade, em vez de eu abrir um outro ovo, eu só vou acertar o ponto com a água. Mas se faltasse muito mais umidade, o que eu ia fazer? Abrir mais um ovo e colocar, entendeu? E a cor tá linda assim, né? Esse aqui é com páprica. E esse aqui é natural, não tem nada. Eu tava falando, dava pra pôr... dá pra pôr espinafre em pó, beterraba em pó. Dá pra fazer umas massas super bonitas, coloridas. Ó, aqui que eu já quase incorporei toda a umidade, eu vou passar lá de novo. Aqui, ó. Tá aberto tudo, né? E ó, ela tá grudenta um pouco ainda, porque eu coloquei água, mas eu não preciso untar porque o rolo é antiaderente, então não gruda nada, 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 ó, tá vendo? Ó, aí é aquele esquema, eu abro, dobro, faço de novo. Isso aqui, sovar na mão, a gente vai ficar uma meia hora sovando para chegar no ponto que a gente consegue chegar aqui em, tipo, 10 minutinhos. Ah, a quantidade que eu fiz aqui, 500 gramas de farinha para mais ou menos 5 ovos, né? Isso depende da umidade. Essa quantidade de macarrão, ela serve mais ou menos 8 pessoas, tá? A bolinha parece pequena, mas a hora que a gente abre tudo, serve mais ou menos 8 pessoas. Que a conta que a gente geralmente faz é 100 gramas de massa crua por pessoa. E a hora que ela cozinha, ela aumenta, ela incha, fica mais pesada. Passei por trás, Olá. desculpa, Gabi. Tudo bem? Ó, tá vendo que ela tá bem mais lisinha que essa? Vou passar mais um pouquinho, ainda vai ficar mais lisa. Ó. Essa aqui tá perfeita já para deixar descansando um pouquinho, já lisinha. E a hora que ela descansa, ela fica bem mais molinha. Ela, na hora que você termina a sua, vai falar, nossa, tá rígida. Mas depois que dá uma descansadinha, ela fica bem mais fofinha. Essas aqui eu tô deixando abertas de propósito para dar uma secadinha, porque é justamente pra gente poder passar na extrusora. Porque senão a extrusora gruda uma massa, um fiozinho de macarrão no outro. Esse aqui eu vou deixar fechadinho aqui junto com essa, e esse aqui eu vou terminar de sovar.
É só tirar a sujeira. Aqui nesse ar-condicionado que a gente tá, a massa seca rapidinho. Rapidinho. Aqueles fiozinhos ali que eu abri agora há pouco, eles... Um pouquinho só já começa a secar já. Ó, já fica mais durinho. Quando o tempo tá mais úmido, a massa demora mais para secar, se você for deixar secando, do que quando tá mais seco. Dia de chuva, assim, demora mais. É bom porque a gente consegue trabalhar com mais calma, a massa não resseca tão rápido, mas se a intenção é deixar a massa secar, ela vai demorar mais tempo para secar do que normalmente. Olha lá. Aqui, ó. Oi? Não, essa máquina aqui, a laminadora, ela consegue abrir qualquer tipo de massa que... Isso. Isso, essa aqui também. E essa máquina ela funciona não só como extrusora para tirar macarrão, como para você cortar biscoito. Ela tem umas tiras para você tirar massa de biscoito, massa sablé, sabe? Massa quebradiça de forno. Dá para você trocar aqui a ponta, colocar o disquinho para moedor de carne, você consegue moer carne. Essa máquina funciona como extrusora e como moedor. E esse aqui como laminador. Ela consegue laminar qualquer tipo de massa. E ela é antiaderente aqui, então você não precisa ficar toda hora untando. Essa daqui que que eu fiz hoje antes de vir pra cá. Mesma coisa, só não tem a páprica. Ó, ela fica bem mais macia, tá vendo? Parece outra massa, né? É o tempo de descanso. O mínimo que precisa deixar é uns 20 minutos, meia hora. Mas se você deixar, tipo, 2, 3 horas, melhor ainda. Então, o que eu vou fazer? Peguei um pedaço dela e vou intencionalmente deixar ela num formato assim meio compridinho, tá? Por quê? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a abrir pra fazer a fita mesmo, pra depois a gente passar aqui. Ou se você for fazer lasanha, não precisa nem passar aqui, é só cortar. Quer ver? Eu vou mostrar. E aí, feito isso, aqui não precisa pôr farinha nem nada, né? Primeiro eu vou começar com ele todo aberto, igual estava antes. Hã? Tá ligada? Eu ainda não mudei para aquela. Vou ligar aqui. Aí esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma vez. Aí agora não dobro mais, eu continuo deixando ele desse tamanho, vou passar mais uma vez e aí vou começar a diminuir o tamanho. Então agora aqui eu vou diminuindo a mesma quantidade dos dois lados, né, para a massa não sair desnivelada. E vou passando. É importante ir indo aos poucos para a massa não rasgar e não forçar também o rolo. Para o rolo ir diminuindo a massa também gradativamente. Ó. Eu passei. Ela vai começar a ficar bem comprida, aí eu vou cortar no meio, porque senão a gente não vai conseguir segurar. Ó. Aqui diminuir mais um pouquinho. Ó, e até agora eu vou pôr farinha no final para não grudar na bancada, mas pro rolo não precisa nada, 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 nada.
Ó, agora aqui eu vou cortar já, porque a próxima vai ficar bem mais comprida. Do outro lado. É interessante deixar ela compridinha assim, para ela também passar aqui nessa lateral. Se ela ficasse muito arredondada, depois eu tenho que ficar cortando, tirando rebarba, e aí é uma coisa que não ia precisar. Se a gente conseguir abrir comprido, facilita. Ó. Passar essa aqui. Agora aqui de espessura já tá bom. Agora eu vou passar a farinha nos dois lados para ela não grudar uma na outra depois, porque eu vou passar, ela vai dividir toda, aí pode querer grudar na bancada. Mas para abertura mesmo, ó, é bem pouquinho que eu vou pôr. E aí a gente vai pôr em mais quantidade mesmo depois que cortar, porque senão a gente vai deixar a massa aqui paradinha, descansando igual aqui. Se não passar farinha, ela começa a grudar uma na outra. Tá. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu posso cortar ela já nas tiras agora, se eu quiser? Posso. Mas como eu tenho mais massa para abrir, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa daqui dando uma leve secadinha aqui, porque na hora de eu cortar isso vai me facilitar o manuseio, para também evitar que os fios comecem a grudar uns nos outros. Porque a hora que você corta, por mais que tenha farinha na superfície dela, aonde a gente vai fazer o corte, no meio, não tem. Então pode acontecer de grudar. Então o que eu vou fazer? Deixar aqui secando, enquanto isso eu vou abrindo mais uma parte da massa. O processo de armazenamento é aqui, a água, depois usa com óleo. Hã? Você quer guardar essa mesma massa? Cozinha, água e usa com óleo. É, se você for... Consegue, vai. Ah não, aqui você poderia deixar ela secando. Aqui ela tá crua ainda. Você pode enfarinhar ela e deixar ela secando, não tem problema. Ela ia fazer isso, a água e armazenar vai tirar pra... Agora, depois de cozida, sim, aí você precisa passar algum óleo, manteiga, azeite para ela não grudar uma na outra. Agora, antes do cozimento, ela só aqui paradinha com farinha, não tem problema, ela vai começar a endurecer. Mas na hora que você colocar ela na água fervendo, ela vai soltar, entendeu? Vamos lá, vou voltar aqui a espessura toda. E aí aqui igual, né? Desde o começo. Eu sempre passo 2 vezes, só para garantir que ela pegou a espessura mesmo que tá no rolo. Mesmo porque como a massa ela tem uma certa elasticidade, né, ela uma vez ela dá uma voltadinha, aí eu abro ela de novo para ficar mesmo. Aí onde é que essa peça entra aqui para fazer o corte? Aqui. Ela entra onde? Aqui para cá e aqui? Ah não, é aqui mesmo onde ela tá, eu vou fazer o corte. Vou demonstrar daqui a pouquinho. Eu coloco a massa por aqui, entendeu? Vou mostrar daqui a pouquinho.
Mas ela aqui, onde ela tá presa já, ela já inclusive tá girando, porque ela liga, já liga tudo junto. Ela não liga separado. E aí aqui eu passo a massa para fazer o corte dela. Aí você tem outro desse mais fino que esse aí? Nessa laminadora não, mas aí aqui eu tenho. Por isso que eu vou demonstrar com essa máquina, porque aqui eu consigo fazer os formatos. Só ali espaguetado aqui, consigo fazer espaguetado. Aqui, nessa máquina. Aqui não. Ou é onde eu tô falando? É, aqui é só o talharim. Ah, é uma delícia. Eu fiz semana passada, foi lasanha. Aí eu fiz a massa de espinafre, molho bolonhesa com bacon, aí moí o colchão mole, cenoura, cebola, vinho tinto, tomate. Aí fiz um molho branco para intercalar. Massa é bom, massa é bom. Pena que aqui não tem todo pra gente fazer desde o zero. Precisava de umas 3 horinhas pra gente fazer tudo. Se você, às vezes, está fazendo, vai abrindo tudo, e você quiser otimizar espaço, você pode colocar uma sobre a outra, mas aí tem que enfarinhar bem a que está embaixo para não grudar. E agora eu vou para essas aqui. Agora, antes de eu passar lá, eu vou cortar, porque tá muito comprido. Imagina o prato, você vai enrolando assim no garfo, nunca acaba. Então, o que eu vou fazer? Vou medir mais ou menos o que seria um tamanho. Você vai enrolando e fala, ué, não acaba nunca o fio. Aqui dá pra cortar em 3, ó. 3 curtos, né? Se fosse um pouquinho mais curto, eu cortava em 2. E aí eu vou passar aqui na lateral agora. Que também não tem segredo. Eu vou pôr sempre a parte mais fina, porque daí ela vai puxando todo o resto. Se eu puser por aqui, corre o risco às vezes de enganchar e não descer tudo. Ó. Aí aqui agora o que eu faço? Apesar de estar enfarinhado, eu vou pôr um pouco mais de farinha. Dar uma chacoalhada. E aí isso aqui eu posso ou já direto cozinhar ou deixar secando, que nem eu falei. Você pode fazer tipo uns ninhozinhos aqui, deixar secando. Ou se tiver pendurar um varalzinho na cozinha e deixar o macarrão pendurado, ele vai secando. Vai mais um. Por aqui. Ó. Pra ver aí? Vamos lá. Isso aqui dá? Dá. Vou cortar só um pouquinho aqui, que essa aqui ficou um pouquinho grossa. Ó. Quando fica muito grossa, ela dá uma enganchadinha ali na lateral, mas depois é só puxar. Vou abrir mais um pouquinho. Quando eu tô fazendo de muito, assim, eu já vou cozinhar, eu pego uma bacia dessa, vou colocando o macarrão, jogo farinha e dou uma misturada nele assim pra ele soltar. Mas como aqui eu vou fazer vários tipos, aí eu não queria misturar tudo na bacia. Agora, se não for cozinhar tudo na mesma hora, aí não faz isso. Porque daí ele vai grudar tudo. Aí tem que separar bonitinho.
Agora aqui, se você fosse fazer lasanha, você vai pegar as tiras da massa que a gente abriu lá na laminadora e vai cortar elas em retângulos assim, ó. É só isso aqui. E aí, você pode, pra fazer a lasanha, você fala, mas eu vou pôr a massa crua? Dá pra pôr a massa crua direto na lasanha? Dá. Só que precisa ser uma lasanha com muito molho, para esse molho conseguir cozinhar essa massa. O que geralmente eu faço quando eu faço massa fresca para fazer lasanha? A gente pega a massa, ferve a água, a hora que a água estiver fervendo, água com sal, fervendo, a gente põe a massa e deixa ela tipo 1 minuto e meio, 2 no máximo, só para dar uma pré-cozida. Ela ainda vai ficar firme dentro, mas ela não vai ficar mais com esse aspecto de crua. E aí com essa massa a gente monta a lasanha. E aí no forno ela vai terminar de cozinhar normalmente. Colocar ela assim até dá, mas é perigoso. Sabe aquela massa meio gosmenta, que não cozinha direito? Às vezes fica nas bordas, nos cantos. E a gente consegue fazer para a lasanha fazer. É só cortar retângulos de massa. Você pode empilhar eles assim, pôr um pouco de farinha e vai empilhando, ou pôr plástico, filme. Depois que você cozinha, você deixa ela escorrer No caso da lasanha, você diz? Pré-cozinho, aí eu escorro cada fatia dessa, tá? Eu tiro o excesso de água e ponho ela numa assadeira ou em cima da bancada, assim, vou colocando elas uma do lado da outra. E em seguida já vou montando. Tirar o máximo de água possível, mas não precisa ficar neurótico em deixar ela super, super sequinha. Só tira o excesso de água, ela vai ficar úmida, porque ela estava dentro do cozimento, mas aí monta normalmente. Agora, vou abrir aqui na extrusora, para a gente fazer a massa do espaguete. Deixa eu trocar aqui só a tomadinha. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como que é aqui dentro. A gente tem... já fiz errado já, peraí. Aí. Vou abrir aqui primeiro, porque como eu tava usando, vai ter massa e aí eu não vou conseguir tirar na mão. Pronto. Aqui é assim, ó. Vou até de aproveitar para tirar essa massa aqui que eu vou pôr a laranjinha. Tem essa máquina, ela funciona tanto como moedor de carne, dá pra moer que mais? Todo tipo de carne, né? Todos os tipos. Dá pra fazer biscoito aqui também, né? Tem as tirinhas de massa de biscoito, você tira vários formatos. E tem alguns formatos também para massa de macarrão. Então tem essa peça aqui. Embutidos também, cara. Hã? Embutidos também. Ah, dá pra fazer linguiça, né? Que vem com aquela biqueira da... E aí, para fazer a massa de macarrão, a gente tira a navalhinha que vem na frente, que vem um cortezinho, e a gente coloca esses disquinhos aqui. É que ele já tá todo sujo de massa que eu tava fazendo um teste agora há pouco. Mas ele é todo furadinho. E ele começa mais grosso no lado de trás e vai afinando para a massa sair, para espremer bem. E aí a montagem é muito fácil. A gente põe essa peça aqui dentro. Encaixa lá. Aí esse pino aqui é o que prende essa peça aqui. Porque isso aqui tudo você consegue tirar e lavar. Porque como fica cheio de sujeira dentro de massa ou de carne, seja o que você estiver fazendo, você consegue tirar tudo e lavar. Aí prende bem aqui. Aí põe o disquinho do formato que você vai usar aqui. E aí fecha com essa rosca. Então, aí vem esse moedorzinho pra gente não ter o perigo de, né, moer o dedo aqui. Então você consegue enfiar isso aqui e não tem problema nenhum.
Aí eu vou começar passando uma massa clara então, porque daí vai puxar toda essa. Depois a gente emenda com a massa de páprica. A bandejinha, sim, eu vou pôr lá. Tinha me esquecido da bandejinha. Vamos lá. Essa massa é o seguinte, como eu tinha falado antes, ela precisa estar um pouco mais sequinha do que a que a gente abre aqui. Para ela não grudar um fio no outro na hora que sair. Então, na hora que estiver saindo, eu vou começar a jogar a farinha aqui para ele já soltando e tal. Mas o interessante é que seja uma massa um pouco mais sequinha. E aí, o que mais que eu ia falar? Uma coisa importante. Já lembro. Eu causei. Hã? Desculpa se eu causei. Não, tranquilo. Ó, vou colocar em pedaços. E vai empurrando com esse negócio, pelo amor de Deus. E aí, ó, começa a sair aqui. Nisso que começa a sair aqui, eu já vou jogar farinha. Por quê? Porque eu não quero que os fios da massa grudem uns nos outros. Então eu vou segurando aqui. Ó, tá vendo? Se eu não fizer dar essa enfarinhadinha aqui, ele tende a grudar. Mas mesmo assim é bom que seja uma massa um pouquinho mais sequinha. Você pode fazer a massa do mesmo jeito, deixando ela secar um pouquinho em temperatura, e fica assim no ar. E aí você dá uma leve amassadinha nela antes de colocar na extrusora. Aqui eu já vou cortar. Passa uma farinha aqui na ponta. E aí, ó. Essa parte é mais difícil, né? Eu fiz. Essa é a parte mais difícil. Não, mas ali está dizendo. Aqui é mais fácil que aqui. Aqui, assim, aqui a dificuldade... então, aqui é o ponto da massa. A dificuldade aqui, na verdade, não é uma dificuldade, é só uma sacada. Que é deixar a massa um pouquinho mais ressecada do que aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, ó, essa massa, ela tá super molinha. Acabei de abrir. Deixa eu trocar a tomada só pra você ver. Ó. Aqui... Vou pôr a massa. Ela não tá cheia de farinha. Ó. Aí aqui, assim, se você for demorar um pouquinho pra cozinhar, que eu tava explicando pra eles, você põe um pouco de farinha nela, ó, e ela se mantém solta. Ó, isso aqui eu coloquei faz um tempinho já, mas tá vendo? Não é pra ficar inteirinha enfarinhada, branca? Não precisa. Então, que nem essa aqui tá mais branquinha, tá vendo? Mas é porque eu precisava fazer isso pra um fio não grudar no outro. Você pode deixar? Pode. É mais segurança de um fio não grudar no outro. Mas nesse caso aqui, ó, eu não coloquei tanta farinha e, ó... É o ponto da massa. É o ponto da massa. Agora vamos voltar para esta massa. Eu quero abrir essa laranjinha aí para ver como que vai ficar. Posso fazer uma perguntinha só? Pode? Ela tem que secar reta? Não, ela não precisa secar reta exatamente, especificamente. E ela nem precisa de fato secar. É que, claro, a hora que você está fazendo ela vai secando um pouquinho, mas você pode fazer e cozinhar na hora. Mas se você quiser já pegar um dia, fazer um monte de macarrão, deixar secando, para você... Vai virar igual ao comprado. Não, melhor que o comprado, mas não estraga. Se você manter ele úmido, assim, que nem eu fiz aqui, fechei num saquinho e pus na geladeira, pode. Só que daí dura alguns dias. Agora, se você deixar secar e ele secar completamente, aí ele dura mais tempo. Como é caseiro, não dura assim meses, igual a do mercado. Mas acho que até, dependendo da temperatura do lugar, da umidade do ar, de 1 a 2 meses, ela é totalmente seca, dura. Você vai abrir assim? Eu vou colocar aqui agora. Ainda tem mais um monte aqui de massa branca, vamos lá. Tô achando que nosso jantar hoje vai ser esse. Ué, Na minha casa. oh, demorou.
Pode, pode. Eu tava falando com elas agora há pouco isso, que nem tinha uma tira aqui dessa de massa, que ia até aqui assim, né? Aí eu falei, gente, só tem que lembrar de cortar, porque senão a pessoa vai ficar enrolando no garfo o macarrão pra sempre, nunca vai acabar. Mas pode deixar do tamanho que quiser. Se quiser fazer essa daqui, por exemplo, deixar sair um pouquinho, já cortar pra fazer aquelas massas de sopa, sabe? Bem pequenininha, também dá. Será que a gente consegue usar isso na pasta americana? Dá pra tentar. Eu acho que tem que ser pasta com CMC. Porque ela pura, a hora que ela sair aqui, vai grudar. Ou pasta de flores, com um pouquinho de CMC também. Aí eu acho que sai. Vamos tentar fazer uma bem pequenininha pra sopa? Sim. Nem sei, isso não é lixo não. Aí teria que vir aqui e já cortar, ó. Já cortar e já enfarinhar. Sabe aquelas sopinhas com... Bem gostoso. Dá pra fazer também. Nossa, esse branquinho tem formato? Tem outros formatos. Cadê? Vamos pôr? Vamos pôr? Tenho aqui, ó. Aqui embaixo. Pego, vai. Pode ir. Tá aqui. Nesse saquinho. Tem todos. Já aproveito e mostro tudo. Vamos arriscar. Ó, aí eu já aproveito e já mostro as outras peças pra vocês também. Esse aqui é pra fazer biscoito. Então sabe massa de biscoito, biscoitinho amanteigado? Você consegue ir tirando aqui. Você consegue ir tirando aqui e vai cortando também. Ou tira uma comprida e corta depois, também dá. Aí tem alguns desenhos. Tem esse aqui, tem esse que é riscadinho assim. Aí tem esse que é tipo um... Tem esse que parece um churros. Acho que dá pra fazer churros nessa máquina, hein? Opa! Não, Churros? esse aí também pode ser. Porque saem uns churrinhos daqueles petiscos, né? Que você consegue mergulhar no doce de leite. Isso pode ser aquele churros de mergulhar ou É. biscoito também, né? Sim, é que eu tava falando dos biscoitos, mas aí agora eu olhei e falei, churros. Adivinha qual vai ser o jantar? Aí, ó, essa peça com essa aqui é que faz a função de moedor, que a gente tirou justamente para fazer a massa, mas aí tiraria essa, quer ver? Pra cá. É bom que ele não tem medo de arriscar. Tiraria essa peça, aí lavou tudo e tal. Aí você vai entrar com... tem uma chavinha, um pino aqui dentro, ó, tá vendo? Tem esse risco no meio. A gente abre ele, coloca essa peça aqui e ela fica com esse pino pra fora. E aí essa peça a gente coloca esse aqui e aí depois esse aqui. E aí sai... É ao contrário, né? Se não me engano. É assim. O almoço Aqui amanhã. e aqui. E aí sai... Aí você consegue fazer o molho à bolonhesa e a massa, né? E você moe a carne na hora. E você faz o blend de carne de bovina e suína. Você faz uma mistura legal. Ele vai ter que... Aí tem esse aqui que é pra você encher linguiça, literalmente. Literalmente encher linguiça. Você coloca a tripinha aqui, a carne vai saindo. Isso aí? Hã? Isso só gruda lá? É, porque o que acontece? Você Prende com aquele... prende com aquele negócio. Porque você faz a mistura, você moe a carne, aí você tempera do jeito que você vai fazer a linguiça que você quer, aí você volta pra cá e aí coloca a tripinha e aí vai enchendo. Queremos. Molho a calabresa. Entendeu? Porque eu queria demonstrar essa máquina, ela é muito boa. Aí tem esse aqui que tira aquele talharinzão mais grosso, sabe? Aquelas fitas. Quer tentar fazer esse? Sai aquela fita larga? Tem esse aqui, que esse aqui eu não pus porque é tipo esse. Ó, tá vendo? Ele sai um talharinho Mais igual. fininho, Aí tem esse aqui que é um espaguete mais fininho e tem esse aqui, ó, que eu falei que é todo desenhadinho. Vamos fazer esse. Tá. Como que é o nome desse macarrão? Não sei, é fusilli? Vamos ver? Vamos fazer com a massa laranja, que eu não usei ainda? Essa aqui, ó, essa aqui tá bem ressecada já. Você vai abrir? Essa daqui a gente pode abrir aqui depois. Posso? Pode. Aqui não dá pra usar dois ao mesmo tempo. A tomada. Mas é melhor deixar assim. Não, pra aquele lá não precisa. Pra esse aqui, sim. Então vamos lá. Vamos por esta daqui. Posso, eu tô... Super posso.
Ai, Tatiana. Vamos lá. Agora vai. Tá ligado lá embaixo? Tá. Deixar essa massa aqui. Agora vamos fazer com a laranjinha. Vamos ver esse formato aqui que vai A ser laranja é de... páprica picante. Poderia ser páprica doce, que daí não tem quem não gosta de pimenta, no seu caso. Poderia ser com beterraba em pó, poderia ser com espinafre em pó ou in natura, que aí você tem que bater o espinafre com os ovos, antes de colocar os ovos na massa. Dá pra fazer com açafrão. Dá pra fazer um monte de coisa. Vários tipos. Mas não pode soltar líquido. Pode soltar líquido, mas se for soltar líquido, então, aí o que acontece? Para fazer a massa de abóbora, você vai ter que fazer... Pondo ele em xeque. Não, você vai ter que fazer o quê? Um caldo líquido de abóbora, não purê. E aí com essa água, você vai juntar nos ovos e misturar. Se não, você tem que fazer, dá para você fazer um nhoque de abóbora. Aí você substitui a batata por abóbora. Agora, no caso do espinafre, você vai bater a folha no ovo. E você vai usar aquela quantidade de ovo verdinha. Tudo que for líquido, você tem que entrar na contagem dos ovos também. Não pode ser a mais, senão a massa vai ficar desbalanceada. O que eu fiz de errado aqui? Você trocou? Posso guardar ele? Qual minuto? Multiuso? Eu vou te dizer agora. Aí. Pode. Então, aquela massa laranjinha que eu deixei mais sequinha de propósito, vou colocar aqui agora. Vai começar a sair um pouco da massa branca ainda, porque como a gente não lavou ele inteiro, vai sair duas cores. Só que esse tem que cortar rápido. Não, porque senão vai ficar muito comprido, né? Tem que tipo... Tem que vir com uma tesourinha, uma faquinha. Esse aqui é bem legal também. Vamos ver o que a produção consegue. Aê! Tem uma menorzinha? Só que assim, se eu passar aqui não vai chegar, entendeu? Por isso que o ideal aqui é a gente ligar. Agora que está saindo todas do mesmo tamanho, a gente espera sair do tamanho que a gente quer. Desliga sem pressa, corta e aí vai. Aqui, aqui, aqui. E aí liga de novo. Agora sim, é legal pôr para um não grudar no outro. Mas como esse aqui não é que nem fiozinho, que sai um do lado do outro, não tem esse perigo instantâneo de grudar um no outro, entendeu? E ele fica furadinho dentro, você viu? Então, se a massa tivesse mais úmida, igual a que eu estava usando aqui, aí ele vai grudar. Tem que ser um pouquinho mais seca. Eu acho que a gente devia começar com esse aqui também. Pra ficar mais homogêneo o prato. Vou fazer. Deixa eu tirar mais um pouquinho desse agora. Essa massa é boa para comer com molhos mais fluidos, tipo molho ao sugo, porque ela prende bastante molho dentro dela. Sabia disso? Que os formatos das massas têm uns Italiano porquês. chama de massa curta e massa longa. É. Olha que arriscado. Eu adoro também. O pessoal fica assim, eu amo tudo que é massa crua. Tudo, tudo. Fica bem picante com a páprica. Então, não come. Essa massa aqui ela já é picante, é legal comer com um molho branco.
Pra contrastar uma coisa mais suavezinha, sabe? É, o picante vem depois. Essa aqui é mais fácil até de enfarinhar, porque você põe num potinho, faz assim, já era. Vamos trocar agora, fazer o outro que você falou? Tava esperando aí desenrolar. Eu nunca sei se eu tô virando pro lado certo. É pra cá? Então é isso. E assim, independente de qualquer coisa, nós somos amigos pessoais. A gente bateu Foi. lá na estrada aí, O espaguete que eu já tava fazendo, né? Só que agora é laranja. Só que peraí, que agora... como a gente apoiou. Vou pôr de novo isso aqui lá em cima. Aquele dia, aquela ocasião que eu fui, Vamos lá. quebrou? Sim. Vai começar a sair a clarinha de novo e aí vai voltar para escura. Ó que legal que fica. Já pensou fazer uma tradicional, páprica e espinafre? 3 cores. Parece californiano no cabelo. É, acabamos de criar o espaguete californiano. Olha lá. É o ponto da massa. Mas o engraçado é que você errou a maioria das pessoas costuma errar para menos. É uma massa ressecada, você não consegue abrir, e aí a pessoa começa a desesperar porque tá parecendo esfarelenta. Ó, tô deixando esse bem mais comprido, hein? É a californiana da Rapunzel. Vou pôr aqui na pontinha um pouco, senão começa a grudar bem onde eu tirei. Daí. Ó, o que eu falei que eu faço, esse aqui começou a grudar, quando eu já vou cozinhar direto, o que eu faço? Faço isso aqui, ó. Ela solta toda. É porque as que estavam embaixo, sabe o que aconteceu isso? As que estavam embaixo não deram tempo de secar antes de eu colocar as em cima. Então, por exemplo, essas daqui, ó, que estão grudadas, o que eu posso fazer? Abrir de novo. Mas sem problema, não pode pôr assim? Não, porque a hora que a gente cozinhar, o que acontece? Fica esse tufo de macarrão, entendeu? Mas não tem problema nenhum, a gente pode abrir isso aqui de novo. E não tá... Vamos fazer uma total inteira misturadora? Que você já tá... Vamos! Aí a gente já traz e põe, faz misturadora. Ó, esse aqui também, ó, tá grudadinho, a gente põe pra cá. Mude, pode mudar. E a gente já tira essa máquina daqui também. Mas a gente vai usar, então faz só talharinha. É. Ó, tá vendo? Toda vez que eu faço em casa, que eu já vou cozinhar na hora, eu faço isso aqui. Eu vou pondo na bancada, enfarinhando, e aí depois ele vai indo pra água fervendo. O importante na hora do cozimento é, como eu não estou fazendo cozimento aqui, vamos falar sobre. O tempo varia, depende do qual ponto você gosta da massa. Tem gente que gosta de mais cozidinha, tem gente que gosta de mais durinha, mas a média do mesmo tempo, assim, no mesmo tempo não, a massa seca demora mais, porque ela tá seca. Como essa aqui tá mais úmida, é um pouquinho menos, mas aí pode variar o gosto da pessoa.
Mas o importante é não colocar muita massa de uma vez na panela. É deixar uma panela grande com água fervendo mesmo, aí eu coloco uma leva, aí tiro, coloco mais uma leva, porque se colocar muita massa de uma vez, a água esfria. Esfria assim, vai cair de 100 para 90 graus e muito amido, o amido da farinha, começa a deixar a água turva e começa a virar tipo uma sopona. Então você tem que faz um pouquinho, tira, faz um pouquinho, tira. Que daí ela consegue cozinhar por igual, direitinho, bonitinho. Olha lá, eu peguei aquela massa que estava sequinha, já meio cortadinha ali, tô juntando de novo. Então, se tiver muito seca, não vai conseguir. Mas no ponto que tá, a gente consegue ainda reamassar com a laminadora. Se fosse na mão, a gente ia sofrer. Mas com a laminadora a gente consegue sovar de novo. E se a gente achar que está um pouco ressecada, a gente pode adicionar um pouquinho mais de água ou um pouquinho de ovo. E aí a massa volta. Agora, se fosse na mão, não ia conseguir sovar. É muito duro. Já está ótima já. Perfeita. A massa também dá para fazer ela, se sobrar dá para guardar, mas não por muito tempo também. Na geladeira, embalada bonitinho para não ressecar. Acho que 2 ou 3 dias no máximo. Mas dá para falar, sobrou uma bolinha, vou guardar, depois eu abro. Dá para fazer isso também. Ela começa a ficar um pouco escura por causa do ovo. O ovo vai escurecendo, ele vai ficando acinzentado. Então, depois de um tempo, não fica mais legal. Perfeito. Eu vou abrir essa aqui também, ó, que tá aqui. Essa aqui tá mais sequinha, então vai sair mais fácil aqui pra mim. Eu vou cortar a beirada, senão não vai... Tá muito grossa. Cadê aquela minha espátula? Será que consigo com esse aqui? Consegue? Aí, ó. Perfeito. Aqui, ó. Essa aqui, qual a vantagem de deixar secar um tempo para depois cortar? Ele não gruda tanto. Então ela já tá mais durinha. Não, a gente vai pôr um pouquinho por precaução, mas ela não... Tá vendo, ó? Ah, é a ponta. É. Top.